Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de fé, esperança e edificação aqui no canal Horizonte da Fé. Hoje, vamos refletir sobre uma mensagem poderosa, uma verdade eterna que renova o coração daqueles que creem. A promessa de Deus vai se cumprir. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, enfrentando lutas, chorando em silêncio, sem ver saída. Mas eu quero te dizer com toda convicção: Deus não esqueceu do que prometeu a você. A palavra dele não volta vazia. E tudo aquilo que ele falou vai acontecer. Para começarmos nossa reflexão, vamos ler um versículo que nos dá firmeza e confiança. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Esse versículo é como um farol que ilumina nossa fé. Ele nos mostra que o nosso Deus não é como os homens que falham, que mudam de ideia, que prometem e não cumprem. O Senhor é fiel. Se Ele disse, vai se cumprir. Se Ele declarou, vai se estabelecer. E é exatamente sobre isso que quero falar com você ao longo deste vídeo. Sobre a certeza de que as promessas de Deus não falham. Ainda que pareça que o tempo está demorando, ainda que tudo ao redor mostre o contrário, ainda que as circunstâncias gritem que é impossível. Meu irmão, minha irmã, guarde isso em seu coração. O impossível para você é totalmente possível para Deus. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que receberam promessas do Senhor e precisaram esperar. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas esperou longos anos até que Isaque nascesse. José recebeu sonhos de Deus mostrando que teria autoridade e governo, mas antes disso, enfrentou traições, prisões e humilhações. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um pastor de ovelhas, mas precisou passar por desertos e perseguições antes de assumir o trono. E em todos esses exemplos, vemos uma mesma realidade. Deus nunca falhou em suas promessas. Pode ser que neste momento você se pergunte, mas por que está demorando tanto? Eu quero te dizer que a demora de Deus não é negação. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, preparação. Deus está moldando o seu coração, fortalecendo sua fé, tirando o que não serve e preparando o terreno para que você viva plenamente o cumprimento da promessa. A promessa de Deus não depende do tempo humano, ela está ligada ao tempo perfeito do Senhor. A Bíblia chama esse tempo de o tempo determinado, ou a plenitude do tempo. É quando tudo se encaixa, quando tudo faz sentido, quando a mão de Deus se manifesta e nada nem ninguém pode impedir. E sabe o que é mais lindo? É que quando Deus cumpre, Ele cumpre de uma forma tão maravilhosa que ninguém pode duvidar. É algo que exalta o nome dEle, que mostra ao mundo que foi o Senhor quem fez. Por isso, meu irmão, não desanime, não perca a esperança. A promessa que Deus fez a você é fiel e verdadeira. Você pode até estar chorando agora, mas o seu choro não vai apagar a palavra que Deus liberou. Ele vela por sua palavra para a cumprir. Hoje quero que você comece a declarar em fé: a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Não importa o que os olhos naturais veem. Não importa o que as pessoas dizem. Não importa quanto tempo passou. Se Deus falou, você pode descansar, porque o cumprimento virá. No decorrer desta mensagem, vamos aprofundar mais nesse tema, trazer exemplos bíblicos, refletir sobre o agir de Deus e no final vamos orar juntos, crendo que o Senhor é fiel para transformar sua realidade e fazer acontecer aquilo que Ele já prometeu. Mas agora, antes de seguirmos, eu quero que você respire fundo e entregue ao Senhor toda a ansiedade, toda a dúvida, toda a incredulidade, porque hoje Deus vai renovar a sua confiança e reacender a chama da esperança em seu coração. Meus irmãos e irmãs, quando falamos de promessas de Deus, precisamos entender que elas são muito maiores do que aquilo que conseguimos imaginar. Muitas vezes, limitamos a promessa àquilo que desejamos, mas o Senhor vai além. Ele enxerga o nosso futuro, sabe exatamente o que precisamos e trabalha em cada detalhe. Olhe para a vida de Abraão. Ele tinha 75 anos quando ouviu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Humanamente isso era impossível. Ele e Sara já eram idosos, e a lógica dizia que nunca teriam filhos. Mas a promessa de Deus não estava baseada na lógica humana.
estava fundamentada no poder sobrenatural do Criador. E assim, no tempo certo, Isaque nasceu. Esse exemplo nos ensina que a promessa de Deus não depende das condições naturais. Pode parecer tarde, pode parecer impossível, pode até parecer que acabou, mas quando Deus determina algo, nada pode impedir. Outro exemplo poderoso é o de José. Ele recebeu sonhos ainda jovem, revelações de que seria colocado em posição de autoridade. Mas antes de chegar ao palácio, José foi vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Aos olhos humanos, os sonhos tinham morrido. Mas Deus estava apenas conduzindo José pelo caminho da preparação. No tempo certo, a promessa se cumpriu, e ele foi exaltado como governador do Egito. Talvez hoje você esteja vivendo a fase da espera ou até da prisão espiritual e emocional, onde parece que tudo está contrário àquilo que Deus falou. Mas escute, o que Deus prometeu vai se cumprir, e ninguém pode anular os planos do Senhor para a sua vida. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que cada promessa liberada da boca de Deus tem um destino certo. Ela vai encontrar o coração que crê e vai se realizar no tempo determinado. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe enganar pelas circunstâncias. O inimigo pode até tentar lançar setas de dúvida, pode tentar soprar palavras de desânimo, pode usar situações para enfraquecer a sua fé. Mas lembre-se, o diabo é mentiroso e a verdade está em Deus. Se o Senhor disse que vai abrir uma porta, então a porta vai se abrir. Se Ele disse que vai restaurar, a restauração virá. Se Ele disse que vai curar, a cura vai acontecer. Se Ele disse que vai salvar alguém da sua família, essa pessoa será alcançada. Deus não é homem para mentir. Ele é fiel e poderoso para cumprir. Eu quero que você, neste momento, pense naquilo que Deus já prometeu a você. Talvez tenha sido em uma oração, em um culto, lendo a Bíblia ou até mesmo em um sonho. Traga à memória essa promessa. Agora entregue novamente diante do altar de Deus e diga: Senhor, eu confio. Eu creio que a tua promessa vai se cumprir. Essa atitude de fé abre espaço para que Deus mova o sobrenatural na sua vida. E lembre-se, quando testemunhamos o cumprimento das promessas de Deus, nossa vida se torna um canal para glorificar o nome do Senhor e para edificar outras pessoas. Sua vitória será prova viva de que Deus é fiel. Se você está sendo abençoado por esta palavra, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe o seu like neste vídeo. Escreva aqui nos comentários qual promessa de Deus você está esperando e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que a promessa de Deus não falha. Isso ajuda muito para que a palavra alcance mais vidas. Meus amados, precisamos compreender que o tempo da promessa é também o tempo da preparação. Muitas vezes ficamos ansiosos, querendo que Deus cumpra imediatamente aquilo que Ele disse, mas esquecemos que o Senhor não trabalha no nosso cronômetro humano. Ele age naquilo que a Bíblia chama de tempo determinado. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que existe um relógio celestial perfeito, no qual Deus cumpre cada detalhe. Se a promessa ainda não aconteceu, não é porque Deus esqueceu ou porque Ele mudou de ideia. É porque Ele está preparando você e preparando o ambiente ao seu redor para que o cumprimento seja completo e glorioso. Veja o exemplo de Davi. Ele foi ungido rei ainda adolescente, mas não assumiu o trono imediatamente. Passou anos sendo perseguido, enfrentando desertos, guerras e traições. Humanamente, parecia que a promessa estava cada vez mais distante, mas tudo isso era preparação. Quando finalmente chegou o tempo de Davi assumir o reinado, ele já estava maduro, experiente, moldado pelo Senhor. Isso nos mostra que a promessa de Deus não é apenas sobre aquilo que vamos receber, mas também sobre quem nos tornaremos nesse processo. O tempo de espera fortalece a fé, aumenta a paciência, gera caráter e nos aproxima de Deus. Talvez você esteja vivendo um deserto e se perguntando: por que, Senhor, está demorando tanto? Eu quero te encorajar hoje a olhar para essa espera como um processo de crescimento. Não é fácil, eu sei. Muitas vezes dá vontade de desistir,
de achar que Deus não vai mais agir. Mas é justamente nesse tempo que o Senhor está te preparando para algo maior. E sabe qual é o segredo para suportar o tempo de espera? É permanecer confiando. O Salmo 37:5 nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando entregamos nossos sonhos, projetos e até nossas dores nas mãos de Deus, podemos descansar, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está preparando o caminho, abrindo as portas certas, fechando as erradas e alinhando cada detalhe. Lembre-se, o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de aprendizado, de amadurecimento, de fortalecimento da fé. Eu quero que você comece a enxergar a espera de outra forma. Não como atraso, mas como investimento de Deus na sua vida. Ele está te lapidando como um vaso nas mãos do oleiro. Cada detalhe, cada circunstância, cada prova é parte do processo que vai te levar ao cumprimento da promessa. E quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e perceber que cada segundo de espera valeu a pena. Porque Deus é perfeito em tudo o que faz. Meu irmão, minha irmã, não permita que a ansiedade roube a sua fé. Não permita que a pressa faça você querer atalhos. Os atalhos podem parecer mais fáceis, mas muitas vezes nos tiram do caminho da promessa. Permaneça firme, porque o tempo de Deus é sempre o melhor. Guarde no coração essa verdade. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está preparando o melhor para você. Amados irmãos e irmãs, agora eu quero falar sobre um ponto muito importante: a nossa postura diante da promessa. Deus é fiel e não falha, mas nós precisamos permanecer firmes, vigilantes e com o coração disposto a obedecer. Porque muitas vezes, o inimigo tenta nos afastar da promessa através da incredulidade, do desânimo e até da murmuração. Olhe para o povo de Israel no deserto. Eles tinham uma promessa clara, a terra prometida. Mas no meio da caminhada, começaram a murmurar, reclamar e duvidar. Muitos morreram sem ver o cumprimento porque não permaneceram em fé. A promessa estava diante deles, mas a incredulidade os impediu de desfrutar dela. Isso nos ensina que a promessa de Deus não depende de circunstâncias, mas a nossa fé e obediência são fundamentais para permanecermos no caminho do cumprimento. Hebreus 10:23 nos encoraja com estas palavras: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, não é hora de soltar, não é hora de desistir, não é hora de recuar. É hora de segurar firme na fé, mesmo quando tudo parece contrário. Veja também a história de Caleb e Josué. Eles foram os únicos que entraram na terra prometida daquela geração porque permaneceram confiando na fidelidade de Deus. Enquanto os outros enxergaram gigantes e obstáculos, eles olharam para o tamanho do Deus que havia feito a promessa. Essa é a postura que precisamos ter: olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque quem olha para os problemas se afoga em dúvidas, mas quem olha para o Senhor encontra forças para seguir. Talvez hoje você esteja cercado por gigantes, dívidas, enfermidades, problemas familiares, dificuldades emocionais. Esses gigantes tentam gritar mais alto do que a promessa de Deus. Mas eu quero te dizer algo: nenhum gigante é maior do que o Deus que fez a promessa. Quando a dúvida tentar te paralisar, declare a palavra. Quando o medo quiser te dominar, declare fé. Quando a ansiedade bater, dobre os joelhos e entregue a Deus. Porque cada vez que você escolhe crer, você está dando um passo mais perto do cumprimento da promessa. Lembre-se, a promessa é garantida, mas a perseverança é o que nos mantém no caminho até o dia do cumprimento. O apóstolo Paulo disse em Romanos 4:20 e 21, falando sobre Abraão: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Olha que coisa maravilhosa! Abraão não olhou para sua idade, nem para o ventre já sem vigor de Sara. Ele olhou para o poder de Deus. E essa deve ser a nossa postura. Não olhar para a limitação humana, mas olhar para o Deus ilimitado. Meu irmão, minha irmã, você pode até estar cansado, mas não desista. Você pode até estar esperando há anos, mas não desanime. O Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Guarde no coração. A sua postura de fé
Confiança e perseverança é o que vai te manter firme até o dia em que você verá, com seus próprios olhos, a promessa de Deus se realizando na sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, existe algo muito especial que precisamos compreender. A promessa de Deus não é apenas para nós, mas também para testemunho da glória dele diante das pessoas. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que cada promessa cumprida tinha um propósito maior do que a realização pessoal. Deus sempre cumpre suas promessas de forma que o nome dele seja exaltado e outras vidas sejam impactadas. Pense na história de Ana. Ela chorava porque não podia ter filhos. Um dia, em oração, fez um voto diante de Deus. Se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o entregaria para servir ao Senhor. Deus ouviu sua oração. E Ana concebeu Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. Veja como a promessa cumprida trouxe não apenas alegria pessoal para Ana, mas também bênção para toda a nação. Da mesma forma, a promessa de Deus na sua vida vai muito além de você. Quando ela se cumprir, vai servir como testemunho para a sua família, para os seus amigos, para todos que estão ao seu redor. Eles verão a fidelidade de Deus em você, e isso fortalecerá a fé deles também. Por isso, não pense que a sua espera é em vão. Você está sendo preparado para carregar um testemunho que vai glorificar a Deus. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo declara: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele estão o sim. Por isso também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Isso significa que quando Deus cumpre suas promessas, o resultado final é a glória dele. E nós temos o privilégio de ser parte desse plano maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo: isso nunca vai acontecer. Você não tem condições. É impossível. Mas saiba que quando a promessa se cumprir, até os que duvidaram vão reconhecer que foi Deus quem fez. E não apenas reconhecerão, mas muitos serão atraídos para Cristo através do seu testemunho. Sua vida será um canal de fé e esperança. É por isso que precisamos permanecer firmes, sabendo que a promessa não é apenas uma bênção pessoal, mas também um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Agora eu quero te convidar a refletir. Quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida, como você vai reagir? Vai guardar só para você ou vai testemunhar para que outros sejam edificados? Não tenha medo de contar aquilo que Deus fez. Testemunhar é dar glória ao Senhor e plantar fé no coração dos outros. Eu creio que você ainda vai viver milagres tão grandes que sua boca se encherá de riso e seus lábios de cânticos de alegria. E muitos, ao verem isso, dirão: Deus é fiel. Foi o Senhor quem fez grandes coisas. Meus amados irmãos e irmãs, quero agora falar sobre algo que é muito importante: a guerra espiritual em torno da promessa. Sempre que Deus libera uma promessa, o inimigo se levanta para tentar impedir, atrasar ou roubar a nossa fé. Ele sabe que quando a promessa se cumpre, o nome do Senhor é glorificado. E por isso, ele luta para nos desanimar, semear dúvidas e nos fazer desistir antes da hora. Mas precisamos entender que o inimigo não pode impedir o agir de Deus. Ele até tenta, mas não tem poder para anular o que o Senhor já decretou sobre a nossa vida. A única coisa que ele pode fazer é tentar enfraquecer a nossa fé, porque sem fé não conseguimos permanecer firmes até o cumprimento. Foi assim com o profeta Daniel. Ele orou pedindo a resposta de Deus e passou dias esperando. Só depois o anjo revelou que desde o primeiro dia, sua oração havia sido ouvida, mas houve resistência espiritual. Houve uma batalha nos céus para que a resposta chegasse até ele. Isso nos ensina que muitas vezes a promessa já foi liberada, mas existe uma luta espiritual acontecendo. É por isso que não podemos parar de orar, não podemos parar de crer, não podemos desistir. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, existe uma guerra espiritual acontecendo. Mas graças a Deus nós não estamos sozinhos. O Senhor luta por nós. Os anjos do Senhor batalham a nosso favor. E o Espírito Santo nos fortalece para permanecermos de pé. Por isso, continue orando, continue jejuando,
Continue declarando a palavra. Cada oração sua é como uma flecha contra as trevas. Cada vez que você escolhe crer, você enfraquece as estratégias do inimigo. Talvez você já tenha sentido que tudo ficou mais difícil depois que recebeu uma promessa. Isso é comum, porque o inimigo quer que você desista antes da vitória. Mas não se deixe enganar. Quanto maior a batalha, maior será o testemunho. Lembre-se do que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que mesmo que a luta seja grande, a vitória já é certa em Cristo. Porque se ele venceu, nós também venceremos. Meu irmão, minha irmã, não entregue as armas. Não desista da promessa. Não deixe que o inimigo roube a esperança do seu coração. O que Deus falou vai se cumprir, e nada poderá impedir. Segure firme, porque o céu está em movimento ao seu favor. Meus queridos irmãos e irmãs, quero agora trazer uma palavra de encorajamento para aqueles que estão cansados na espera. Eu sei que muitas vezes esperar a promessa se cumprir pode ser doloroso. O coração se enche de dúvidas, a mente fica cheia de questionamentos e a vontade de desistir parece maior do que a força de continuar. Mas eu quero te dizer hoje, não desista, porque o cumprimento está mais perto do que você imagina. O profeta Abacuque recebeu uma palavra de Deus que serve para todos nós. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha que promessa maravilhosa. Deus está dizendo que, mesmo que pareça demorar, a promessa não falhará. Ela virá no tempo certo, porque o Senhor é fiel para cumprir. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas é justamente nesse tempo que Deus está trabalhando em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está movendo peças que você não consegue ver, abrindo portas que você ainda não percebeu e preparando pessoas que farão parte do seu milagre. Pense em José. Enquanto ele estava no cárcere, talvez tivesse a impressão de que Deus havia se esquecido. Mas, na verdade, Deus estava preparando o caminho para que ele fosse exaltado. Em um único dia, José saiu da prisão e se tornou governador. Assim será também na sua vida. Em um único mover de Deus, tudo pode mudar. Por isso, não permita que a dor da espera apague a chama da sua fé. Continue firme, porque o Deus que prometeu não mente. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse versículo nos ensina que quando esperamos em Deus não ficamos parados, mas somos renovados. Ele nos dá novas forças, novas esperanças e novos ânimos para continuar caminhando. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Você vai experimentar um renovo vindo do céu. O cansaço vai dar lugar à esperança, a tristeza vai ser trocada por alegria, e a sua fé será fortalecida como nunca antes. Não olhe para trás, não olhe para as dificuldades, olhe para o Deus que prometeu. Ele é fiel, ele é poderoso e ele vai cumprir. A promessa não é uma ilusão, é uma certeza. E quando ela se cumprir, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada oração, cada noite de espera fez parte do processo que te aproximou de Deus. Então, permaneça firme. Respire fundo, erga sua cabeça e declare em fé: Eu creio, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem poderosa, com a certeza em nosso coração: a promessa de Deus vai se cumprir. Durante todo este tempo, vimos exemplos bíblicos, refletimos sobre o agir do Senhor e aprendemos que a espera faz parte do processo. Mas, acima de tudo, reafirmamos esta verdade inabalável: o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Agora eu quero orar com você. Coloque diante do Senhor a promessa que Ele já liberou sobre a sua vida. Entregue o seu coração, suas ansiedades, suas preocupações e vamos juntos buscar a presença de Deus. Oração: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro na Tua presença, junto com este irmão e esta irmã que estão orando comigo agora. Pai, nós cremos que a Tua palavra é fiel. Cremos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Tudo o que o Senhor falou vai se cumprir. Senhor, fortalece a fé desta pessoa. Onde há cansaço, dá renovo. Onde há lágrimas, traga consolo. Onde há dúvidas, coloca certeza. Que cada coração aqui seja cheio de esperança e confiança no teu poder. Meu Deus, eu oro para que as promessas se cumpram na vida deste irmão e desta irmã no tempo determinado. Que cada resposta venha no momento certo, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu declaro em nome de Jesus, portas serão abertas, enfermidades serão curadas, famílias serão restauradas, sonhos serão realizados, porque a tua palavra não volta vazia. Ela prospera naquilo para que foi enviada. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus queridos, permaneçam firmes. Não deixem que nada roube a esperança do coração de vocês. O que Deus prometeu vai acontecer. A sua vitória vai glorificar o nome do Senhor. E antes de encerrarmos, eu quero te pedir 3 coisas muito importantes. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Escreva nos comentários qual promessa de Deus você está esperando, para que possamos orar juntos e fortalecer uns aos outros. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Pode ser que através de você, essa mensagem alcance uma vida que está quase desistindo. Aqui no canal Horizonte da Fé, todos os dias nós trazemos palavras de encorajamento, fé e esperança. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E nunca se esqueça, a promessa de Deus vai se cumprir. Até o próximo vídeo. E que a paz do Senhor esteja sempre com você.